dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Priner. Meu nome é Aline Rodrigues, sou supervisora de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presente o Túlio Sintra, CEO, CFO e DRI da companhia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Agora, gostaria de passar a palavra para o Túlio Sintra para iniciarmos a nossa apresentação. Túlio, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Aline, obrigado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu já ouvindo a Aline falar de CEO, CFO e DRI, ainda até arrepio, então vocês não precisam se preocupar que a gente está cuidando disso. Eu espero que o novo CFO seja mobilizado o quanto antes. Acho que os destaques que nós temos que tratar hoje é resultado, assim como do aumento de capital. O aumento de capital nós acabamos de publicar, nós demos o resultado do aporte que nós obtivemos acima do mínimo, então eu vou tratar isso no final. Tivemos uma receita líquida com uma pequena queda em relação ao primeiro TRI e um expressivo crescimento em relação ao segundo TRI do ano passado. Tivemos 318 milhões de reais, o que nos acumula já perto de 900 milhões de reais até junho, mas nós já temos pouco mais de 1 bilhão acima disso para o mês de julho. O EBITDA foi muito parecido com o do primeiro trimestre, teve uma pequena elevação de margem, isso foi advindo de uma pequena melhora de margem bruta e uma queda de despesas. O lucro líquido, vocês devem ter notado que nós caminhamos a carta da administração mais pelo lucro operacional, que está abaixo de 21,5 milhões, que foi uma margem de 6%, porque grande parte do lucro líquido foi consumido com as despesas, com o resultado financeiro. Então, eu obviamente dei um foco muito maior no lucro operacional, no intuito de que vocês entendam que operacionalmente a empresa vai muito bem. Atingimos um ROIC de 14,6%, utilizando a alíquota efetiva. Então, agora vamos dar um pouco mais de granularidade nisso. Quando nós olhamos na parte da esquerda, nós tivemos o cuidado de colocar o crescimento por unidade de negócio e trimestral e também semestral. A unidade de serviços industriais cresceu de 197 para 208 milhões de reais comparativamente ao primeiro trimestre desse ano. Entretanto, saiu de 143 milhões para 200 milhões quando nós olhamos o mesmo segundo trimestre do ano passado para esse. A unidade de infraestrutura, no ano passado, ela fez 29 milhões 33 milhões, fez 42 milhões esse ano, e a de inspeção, que no ano passado fez 29 milhões, nesse ano ela ficou relativamente estável em 32. Entretanto, quando nós fazemos as leituras semestrais, os crescimentos foram bastante expressivos entre o ano passado e este ano. Lembrando que no ano passado nós não tínhamos ainda a unidade de montagem, né? Então nós tivemos do ano passado para cá um crescimento de 422 para 731 milhões de reais, sendo que 177 foi de montagem industrial, mas observem que todas as unidades que não são da unidade industrial, que não são de montagem, cresceram em relação ao ano passado. Aqui está me atrapalhando esse número.
A parte de lucro bruto, nós tivemos expansão de lucro bruto trimestral e também semestral. Nós saímos de 19,6 para 19,9 na leitura semestral, entre o primeiro semestre do ano passado e esse. E quando analisamos trimestre, nós tivemos relativa estabilidade entre o primeiro e o segundo tri, e em relação ao ano passado, nós tivemos expansão de margem em todas as leituras orgânicas da companhia. Olhando agora a margem EBITDA do ano passado e deste ano, no ano passado nós tivemos, nessa data do ano, um segundo TRI com 8,6% de margem, nesse ano nós tivemos com 11,1%, então isso é um salto expressivo. Ano passado e no segundo TRI nós tínhamos aí 18 milhões de EBITDA, esse ano nós temos 40 milhões. Na carta do administrador, nós fizemos uma leitura granular por unidade de negócio e separando também o que era orgânico e o que era inorgânico, dando uma visibilidade para vocês o quanto a companhia cresceu nas vertentes de orgânico e de inorgânico. Na leitura semestral, nós no ano passado estávamos aqui comemorando 42 milhões de reais de EBITDA, desse ano nós estamos com 80, então é um salto bastante expressivo. Na leitura orgânica, vocês vão ver na carta do administrador que nós tivemos uma velocidade de crescimento bem expressiva. A parte de lucro e prejuízo, no ano passado nós tínhamos um pequeno prejuízo, nesse ano nós tivemos um pequeno lucro. Observem que na parte de lucro operacional, como eu acabei de mencionar para vocês, nós tivemos bastante sucesso, muito mais sucesso que no ano passado, mas o resultado financeiro fruto dos movimentos de M&A que hoje gravam como dívida e acumulam despesas, consumiram grande parte desse lucro operacional. A nossa relação dívida líquida EBITDA, ela piorou de 2,36 para 2,43. Nós passamos, na nossa opinião, e na nossa leitura, na verdade, do ano, por um dos piores momentos. Nós agora começamos a cair essa curva não vai ter uma tendência de ascensão, mas uma tendência de descendência, vai começar a cair a partir já do mês de julho e agosto. CAPEX, observem que, como nós colocamos no ano passado, na leitura do trimestre passado, nós encerramos aqueles grandes investimentos que nós tínhamos de reposição de equipamentos antiquados, antigos, que nós tínhamos na unidade de serviços industriais, assim como mobilização de outras perfuratrizes, de equipamentos na unidade de inspeção, assim como a construção da nossa nova base em Macaé. Então, nós começamos a cair bastante, nós saímos de 21 milhões no terceiro tri do ano passado, tivemos no quarto tri do ano passado 20, esse ano no primeiro tri 6, agora 11, e eu posso assegurar para vocês que nós vamos continuar ao longo do ano com uma queda de CAPEX nas atividades que nós temos. As unidades que nós temos hoje, as 4 unidades de negócio, não são demandantes de CAPEX, e nós não visualizamos isso para o final do ano. Aqui o comportamento da reconciliação da dívida líquida. Então, nós encerramos o primeiro TRI com 425 e estamos encerrando com 463 milhões. Nós gravamos na dívida bruta um possível earn-out da compra da Real, então isso é gravado na dívida bruta e nós fazemos o cálculo da alavancagem com essa possibilidade de earn-out também. Do lado direito, observem que grande parte da nossa amortização de dívidas está lá de 27 em diante. O nosso prazo de pagamento saiu de 1,8, um pouco menos de 2 anos, e nós já estamos perto de 3 anos hoje, o prazo médio. Esses são os principais números da companhia, e agora eu já caminho para considerações finais. Aqui, como sempre, eu tenho alguns slides para dar mensagens, né, do que nós esperamos da companhia e o que foi o segundo TRI, o que nós esperamos de 25 e o que nós esperamos do futuro. E, obviamente, que aqui nós vamos dar um pouco de luz sobre a alocação privada, né? Então, sobre o segundo trimestre, o primeiro semestre de 25, nós tivemos, então, uma estabilidade dos resultados operacionais em comparação ao primeiro TRI
de 2025, então o segundo TRI veio muito parecido com o primeiro TRI. É, olhando os resultados orgânicos do ano passado para esse, para capturar o mesmo período de leitura, nós tivemos 25,6% de crescimento. Isso é muito importante, um crescimento orgânico nessa monta é bastante importante. Isso mostra que a companhia, no motor de inorgânico e no motor do orgânico, vai muito bem. A margem EBITDA foi preservada, e aí eu insisto, né, nós passamos a ter oneração da folha, nós tivemos expressivo aumento de plano de saúde, nós tivemos agora a ILP, que foi aprovada em novembro do ano passado, então são despesas muito mais altas, e ainda assim as nossas despesas, a relação caiu e a margem EBITDA foi preservada. Então, entendam isso como um ganho de produtividade, de eficiência, que é você ter despesas aumentadas e margens EBITDA conservadas. Tivemos uma redução das atividades no segmento sucroenergético. Alguns players da área de sucroenergético derrubaram bastante as suas demandas de serviço. Isso gerou bastante impacto na unidade de serviços de inspeção e integridade. E tivemos também alguns embarques, bastante embarque atrasado nessa mesma unidade, o que gerou, como vocês vão ver no administrativo, nas DFs, um lucro bruto muito aquém do histórico dessa unidade. A unidade de montagem teve uma desaceleração em relação ao ano passado, devido a atrasos de projetos e resultados de licitação. Vou endereçar isso um pouco mais agora sobre 2025. A unidade SI, para a visão de 2025, nós projetamos um desempenho superior nos 2 semestres de 2025, então tanto o primeiro quanto o segundo semestre de 2025 serão melhores do que os do ano passado, né? Na unidade de infraestrutura, nós tivemos muita conquista no primeiro semestre, nós não esperamos postergações, então os resultados da unidade de infraestrutura serão melhores em 25 do que foram em 2024. A unidade de inspeção e integridade, nós analisamos. Spotlight, não estou entendendo. O pior ficou agora no segundo TRI, onde nós tivemos que fazer bastante queda de demissões e perdas de receita devido a preparamos para uma maior demanda, essa demanda não veio. Então, a gente atinge agora um break-even no terceiro TRI, e o quarto TRI em diante, ela recupera o que é a saúde dela, de margens brutas e geração de valor, e aí de uma forma estrutural. Tá? Isso não, o que aconteceu no segundo TRI vai ficar no segundo TRI. Na unidade de montagem industrial, nós tivemos aí atrasos em licitações e aprovações de licitações, né? E assim como contratos vencidos que a gente tá um pouco moroso de mobilizar. Então, haverá uma retração da unidade de montagem industrial esse ano versus o ano passado, mas nós vamos ver uma forte reação em 26, e nós devemos superar o que é o histórico da unidade de montagem em 26, e esse ramp-up já começa esse ano no último trimestre, setembro, outubro, se começa esse ramp-up. A despeito da mobilização dos contratos estar lenta, uma coisa que nós estamos muito seguros de trazer é que 2025 encerrará com um recorde do valor da carteira de contratos. Nós temos tido muito projeto em estudo, muita licitação forte. Então, assim, seja pelo orgânico, seja pelas aquisições que nós faremos, em ambas as leituras, nós teremos 2025 com o maior valor de contratos que a empresa já conquistou desde então. Sobre a alocação privada, a primeira coisa, nós superamos, acabamos de publicar o valor obtido na alocação privada. Então, o processo de M&A que está em curso, ele ocorrerá conforme o planejado. Então, eu fico muito feliz pela confiança dos acionistas, e, eu não tenho dúvidas que essa confiança será extremamente valorizada com essa aquisição que nós estamos trabalhando.
Essa aquisição vai reduzir a sazonalidade da companhia, ela vai ser muito endereçada com esse tipo de serviço e sempre trazendo conforto para vocês que a companhia cresce onde nós temos muita habilidade de vencer. Nós trouxemos no release de resultado algumas comparações sobre as unidades de negócio quando foram criadas, as empresas quando foram adquiridas, e observem que tudo que a companhia fez até então, de todas as unidades de negócio, de todas as aquisições, e incluso o orgânico, nós crescemos. Não houve uma situação onde a companhia fez investimentos em algum segmento, em alguma companhia, uma nova unidade de negócio, algum CAPEX, que não gerou valor expressivo para a companhia e que não tenha crescido. Então, isso é fruto de uma disciplina grande de entrar onde nós sabemos que temos habilidade de vencer. E esse é o caso dessa nova unidade de negócio que nós estamos a montar. Os M&As em estudo, eles trazem, a despeito do que nós estamos, a empresa está muito alavancada, mas os M&As trarão equilíbrio de alavancagem, mesmo porque eles estão sendo feitos observando o equilíbrio da alavancagem. Eles trarão melhoria da margem EBITDA e do lucro líquido. Eles trarão sinergias de despesas e expansão do share of wallet. Então, há muitos segmentos e clientes onde nós podemos prestar outros serviços para além do que nós estamos prestando, os serviços de maior expressão, e esses projetos trarão bastante sucesso. Então, isso faz com que nós já possamos visualizar 2026 com o M&A concluído, que a despeito da despesa financeira devido às alavancagens da aquisição de empresas desse porte, nós geraremos lucro líquido já bem mais do que nós geramos nos anos anteriores. E aí eu encerro essa parte, não esse slide, mas ainda tem mais um, sobre a confiança dos acionistas. Confiança e paciência, né? Porque o que vocês têm esperado por esse lucro líquido também, eu reconheço que demanda muita paciência. Então, a confiança de vocês está forjando uma empresa robusta, resiliente, dinâmica, estratégica, muito focada no nosso negócio. A gente nunca nos aventuramos em coisas que nós não temos muita força de vencer e repleta de talentos excepcionais. A Prine é uma empresa de difícil reprodução no Brasil. Temos mirado players na Austrália, nos Estados Unidos, para nos inspirarmos nos movimentos que nós estamos a fazer, e é uma empresa que trará bastante orgulho para os acionistas, para o país. Assim, quando eu me formei, nós nos formamos e olhávamos assim grandes empresas de engenharia no Brasil, Camargo, Trade, eram as CBPO, grandes empresas assim, grandes empresas de inspeção, de atuação offshore, na área de engenharia de projetos, outras grandes companhias. Eu estou muito seguro, e nós todos na companhia, de que os novos formandos agora, quando eles saírem, a empresa que vai primeiro chamar a atenção deles será a Prine. Ela vai ocupar um espaço de orgulho muito forte na engenharia do Brasil. E eu encerro isso com esse gráfico. Vocês sabem que a companhia sempre gosta de um gráfico diferente. Esse gráfico é um gráfico que trata crescimento e geração de valor, que é o que importa, crescimento e geração de valor. Na OBSISA, que é o eixo X, eu estou trazendo o crescimento da receita, LTM. Então, o LTM do primeiro semestre de 22 para 23, depois de 23 para 24 e escrevi errado, de 24 para 25. Na verdade, cada movimento é 22 para 23, 23 para 24 e 24 para 25. Vou consertar essa legenda aí, tá bom? Então, são sempre leituras de crescimento de receita de semestre a semestre, olhando junho agora em relação ao junho do ano passado, depois junho do ano passado ao junho anterior. E no eixo do Y, eu tenho o ROIC, tá? Olhando sempre o NOPAT também do LTM, do primeiro semestre de 23, do primeiro de 24 e do primeiro de 25.
Então, quando nós olhamos lá em 23, nós tínhamos aí um crescimento de 22 para 23 de 140 e poucos por cento de crescimento de receita, e naquele ano nós atingimos. Ah, e o tamanho da área da bola é o capital empregado, tá? Então, nós estávamos aqui nesse ponto de 17,8% de ROIC, tínhamos um crescimento de 140 e poucos, e esse era o capital empregado. Quando nós vamos ali para o ano de 24, então o NOPAT de junho de 24, olhando de 23, nós tivemos um crescimento de 30 e poucos por cento naquele ano. É, o nosso ROI caiu para 13,4, mas seguimos ali perto da nossa área cinza, que é a área que nós queremos estar. Crescimentos acima de IPCA mais 8 e ROIC acima do custo de capital, acima do nosso WACC. E aí, quando nós olhamos junho do ano passado para agora, então nós estamos mostrando um consolidado com um crescimento aí de 55, 60, que são os valores que estão aí. O nosso ROIC está em 14,6, e então assim, a gente volta um pouco mais próximo para essa área cinza. Então, assim, crescimento e geração de valor. A trajetória nossa nesse período de formação da companhia, ela tem oscilações. Sim, oscila trimestralmente, oscila semestralmente, mas a orientação é muito fixa. É crescer com valor e estar nesta área cinza. Então, eu encerro essa parte agradecendo a confiança, o aporte capital que foi feito na companhia, trazer a segurança para vocês de que nós estamos analisando, desculpa, nós estamos em curso de projetos transformacionais na companhia, no qual nós enxergamos 2026 uma empresa que supera receitas de 2 em muitos bilhões, então seria quase 9 vezes ou 10 vezes maior o ano do nosso abertura de capital. EBITDA já indo acima de 350 milhões, supondo que a gente cresça muito pouco. Então, supondo isso, então já estamos falando de crescimentos aí que seriam quase 20 vezes acima do que era o ano da abertura do capital, se bem que tem uma covardia que foi o ano do Covid, né? Então, se nós olharmos o ano de 2019, ainda nós vamos estar falando de crescimentos muito expressivos, e ao longo desse período nós oscilamos, ou para mais ou para menos, mas os movimentos que nós estamos a fazer está a criar uma empresa excepcional, resiliente, com grande geração de valor, e eu não tenho dúvidas de que os projetos que vocês acabaram de nos dar o conforto que eles irão ocorrer por meio da alocação de capital são transformacionais e mudarão para sempre a precificação da companhia. Então, muito obrigado e estou aberto às perguntas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para abrir seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A primeira pergunta é do Matheus Santana, analista sell-side da XP. Ele pediu para abrir o microfone. Oi, Túlio, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, eu queria fazer uma relação um pouco entre alavancagem e M&A, tá? A gente vê que você está num nível um pouco mais alto de alavancagem em relação ao histórico. Aqui você tem o aumento de capital entrando e dando uma desalavancada considerável aqui. Só que já tem um M&A engatinhado, que a gente não sabe exatamente o preço, né? Mas parece ser um valor considerável, assim. Eu queria saber o que que você considera que seria, assim, o seu limite de alavancagem, onde você começa a dar um pé para trás e não pensar tanto em M&A assim. E a segunda pergunta aqui também, eu queria tratar um pouco mais, que a gente viu um nível alto assim de margem, principalmente na infraestrutura esse trimestre aqui. Eu queria ver o que que seria a sustentabilidade desse número, tá? Obrigado. É, Obrigado a você, Matheus.
A alavancagem em torno de 2,40 está no nosso limite, né? Nós temos os covenants das debêntures e temos os covenants das dívidas bancárias. É, o 2,50 é um limite de leitura anual, e gerencial, que nós temos que obedecer. Eu estou muito seguro de que esse número, nós atingimos o limite dele agora e ele é cadente daqui para o final do ano. A despeito dos M&As estarem vindo, são M&As que vêm relativamente desalavancado, tem um EBITDA expressivo, então nós vamos utilizar parte da consolidação daquele EBITDA aqui para gerar uma queda da dívida líquida pelo EBITDA. Então, a despeito dos M&As e fruto desse aporte de capital, nós, na verdade, devemos estabilizar ou, na verdade, cair esses indicadores. Sobre as margens da infraestrutura, elas vão continuar no histórico que você viu aí do segundo trimestre, e eles retomam aqueles resultados que nós vimos ano passado entre o terceiro e o quarto tri da infraestrutura. São margens realmente melhores que as demais unidades de negócio, porque a infraestrutura é um player de soluções, é uma boutique de solução de engenharia. Ela é uma área muito seletiva. Aliás, essa foto de fundo é um projeto orgânico que foi criado pela infraestrutura. São projetos muito seletivos, muito criativos, únicos. Então, é uma boutique de soluções de engenharia e isso faz com que as margens sejam mais altas. Ficou claro aqui, Túlio. Obrigado. A próxima pergunta é do Pedro Tínio, analista sell-side do Itaú BBA. Ele pediu para abrir o microfone, por favor. Bom dia, Túlio. Bom dia, Aline. Parabéns pela conclusão aqui do aumento de capital, Túlio. Queria começar com esse parabéns e também parabenizar aqui pelos resultados. Eu queria só entender, Túlio, dois pontos principais aqui. Quando a gente olha dentro do release, vocês comentam que o 1 bilhão de contratos que vocês ganharam, né, sobre projetos de grande porte, só que, na verdade, só metade deles acabaram sendo executados. Como que você espera que seja o ramp-up, de fato, desse restante de contratos? Você comentou, né, ali nas considerações finais, que 2026, né, restante de 2025, 2026, a gente deveria ter uma melhora, mas queria só ver se você consegue passar um pouquinho mais de cor sobre isso. E montagem industrial chamou um pouco a atenção aqui sobre a queda, né, que a gente teve aqui tri a tri, e você também comentou da recuperação que a gente deve ter para frente. Você espera que é uma recuperação do cliente antigo ou você acha que é uma recuperação de novos clientes? Só para entender como você também enxerga a recuperação dessa parte de montagem industrial. Essas são as duas aqui. Obrigado, Túlio. Tá. Tem tido assim os clientes assim, os grandes clientes brasileiros que todos têm obras grandes, eles demandam de atualizações de Ministério Público, de BNDES, de IBAMA, e as coisas, não sei se pela proximidade das eleições de 2026, no intuito de você ter até um boom em 26, eu posso garantir para vocês que 2026 o Brasil vai ser um canteiro de obras, pelo que nós estamos lendo. É, Você vê resultados como o RENERT, como o Compeg, que já saíram há 2, 3 meses, não tem ordem ou mais, não tem ordem de mobilização ainda, e a gente está presente nessas conquistas. Eu acredito que isso começará em setembro, outubro. Esses projetos maiores vão de setembro e outubro, de forma a você ter um pico o pico ou uma grande parte do projeto fortemente mobilizado já ao longo de 2026. Então, eu não espero que isso atrase demais. A montagem industrial, ela chamou a atenção porque eu até tive o cuidado, não sei se todo mundo percebeu na carta do administrador, a receita recorrente da montagem industrial era de 350 milhões de reais. No ano passado, nós tivemos um sucesso imenso, eles tiveram, nós não estávamos presentes ainda, de pipocar e subir para 450. Esse número mais do que volta ao ano de 26. Esse ano era para ter voltado.
já ou mantido até acima disso, tanto é que o orçamento deles era superior. O problema é que nós tivemos muitos atrasos de resultados de licitações e projetos que já eram para ter saído e não saíram ainda. É, sobre o cliente, sim, o cliente principal deles é Vale e é onde nós temos hoje projetos de muita envergadura em estudo. Agora, não é só eles, nós passamos a ter estudos em projetos como Casa de Pedra, Bemisa, Anglo, Samarco, que voltou a investir forte também, ArcelorMittal. Então, existe um número de clientes muito maior dentro da unidade de montagem agora do que existia no ano passado. Eu acho que a unidade de montagem, na história da Real, nunca teve tanta licitação em cima da mesa. Eles devem ter um pouco mais de 4 bilhões de reais em projetos em licitação. Isso nunca ocorreu. Boa, tá claro, Túlio. Se eu puder só fazer um follow-up rápido aqui, quando a gente pensa para a receita de 2026, você comentou, né, sobre o ramp-up aqui de projetos no geral, né, no Brasil. A nova aquisição que vocês devem fazer, você comentou sobre a redução de sazonalidade do negócio, né? Ela Aham. entrando, você acha que essa nova vertical faz sentido vocês, além de trazerem a quinta vertical, focarem em novos negócios dentro dessa vertical e terem ainda menos sazonalidade? Ou você ainda acha que ainda tem espaço para ser uma sexta ou sétima vertical aqui de negócio, Túlio? Existe uma cesta vertical que está no nosso plano de 26 para 27, em função, se nós tendo o sucesso dos grandes projetos de montagem industrial, que eu acredito neles, nós vamos desalavancar muito rapidamente, é, muito rapidamente. Essa abertura de desalavancagem na velocidade que nós esperamos que venha a ocorrer, vai abrir espaço para a cesta vertical. No ano que vem, lá para julho do ano que vem, que são projetos que nós queremos continuar expandindo em segmentos em mineração, em geotecnia, em rocha e em outros tipos de obras que nós não estamos ainda, e projetos que nós não estamos. Essa quinta vertical tem espaço para vários tipos de minérios, né? Nós estamos mais presentes em minério de ferro, é, mas existe como expandir isso para fosfato, para manganês, para bauxita, entre os outros minérios que vem crescendo bastante no Brasil e que demandam os serviços que essa companhia é capaz de oferecer. Então, esta vertical ela tem um potencial de crescimento grande, um potencial muito forte. A gente espera que ela venha a ser, num tempo curto de tempo, quiçá a maior empresa, a maior vertical da Prime. Obrigado, viu, Túlio? A próxima pergunta é do Caio Loureiro, investidor pessoa física. Ele diz: o que podemos esperar em termos de despesa com antecipação de recebíveis para os próximos trimestres? Nós não tivemos antecipação de recebíveis agora, né? Foi muito pouco, né? Acho que, se não me engano, nós fechamos de junho para julho com menos de muito pouco. Julho, no saldo que eu olhei da última semana de julho, nós tínhamos 2 milhões de reais só de antecipação, de algum motivo, eu não sei o que era saldos. Não estou esperando, nós estamos encaixados, nós temos bem com as dívidas alongadas, os M&As são grandes geradores de caixa. Não estou esperando assim despesas expressivas de antecipação de recebível, não, viu? Não faz parte de. Não acredito que isso será grande, não será nenhum diferencial essas antecipações, não, se houverem. A próxima pergunta é do Alexandre Assaf, investidor. Ele diz: parabéns pelos resultados de gestão. Pode atualizar sobre chances efetivas de conquista de grandes projetos? Saf, obrigado e obrigado pela confiança. É, eu, obviamente que eu sou totalmente biased e suspeito sobre isso.
mas a qualidade do planejamento, da engenharia, do orçamento, das simulações que essa turma tem feito é muito difícil ser replicada por outras companhias. Eu estou muito confiante de que teremos sucesso desses projetos, porque, do ponto de vista de planejamento de engenharia, nós estamos à frente dos demais que estão participando. Estamos realmente à frente, dito pelos clientes. Então, eu acredito na conquista desses projetos, acredito totalmente na conquista desses projetos. Temos que esperar eles ocorrerem, obviamente que a gente tem, mas o que nos indica até então é que, estando tão à frente na engenharia, nós devemos ter muito sucesso no comercial também. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Túlio, quer encerrar as considerações finais ou... A consideração final, eu sei que a turma começa a sair, mas eu não posso deixar de agradecer a confiança que foi dada nesse projeto de alocação de capital. É, eu entendo o quanto o cenário está difícil de obter aporte, disputar com renda fixa, disputar com taxa Selic, disputar com tarifa Trump, briga de governo, de Congresso, de Senado, aquele cenário complexo demais em cada reunião, tantas dúvidas, é, mas os acionistas acreditaram na estratégia da companhia, no que nós nos propusemos a fazer. E, de fato, a gente está criando aqui uma companhia que vai trazer muito orgulho, não só para os acionistas, para os colaboradores e clientes, eu acho que para o país. Quando nós olhamos lá na Austrália, aqueles grandes operadores de minas, grandes empresas de montagem na área de mineração, de infraestrutura, olhamos isso nos Estados Unidos, e nós não temos assim essas grandes empresas com esse nível de estrutura que eles têm. A Prina será uma dessas empresas, e não fosse pela confiança de vocês, nós estaríamos ainda na nossa gênese, que era montando os andaimes, fazendo pintura. Nós fomos além disso, nós fomos além. Então, esse ir além veio da confiança e, obviamente, da paciência de vocês. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 da Priner está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um ótimo dia.